Amém. Que a graça e a paz sejam com todos. Amém. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Amém. Todos acharam Marcos 14? Então diz assim a palavra do Senhor. Dali a 2 dias era Páscoa, e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e escribas procuravam como o prenderiam, a traição e o matariam, mas diziam, não durante a festa, para que o povo não se amotine. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com perfume de nardo puro, de muito preço. Quebrou o vaso e derramou bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes se indignaram e diziam uns aos outros, para que se faz esse desperdício de bálsamo? Este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e ser dado aos pobres, e murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, por que aborreceis? Ela praticou boa obra para comigo. Sempre tendes os pobres convosco, e quando quiserdes, podei fazer-lhe o bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todo o mundo, onde esse evangelho for pregado, o que ela fez também será contado para a sua memória. Até aí, não fecha a Bíblia, que a gente vai usar esse capítulo, fecha os olhos. Pai, muito obrigado pela sua graça grandiosa, Deus. Muito obrigado por mais uma vez a sua misericórdia ter nos alcançado. Pai, agora é a hora mais importante, onde o Senhor vai falar com o teu povo. Pai, em nome do Senhor, que essa mensagem venha cair num terreno fértil, que essas pessoas possam sair daqui alimentadas, diferente da maneira que aqui entrou, meu Pai, cada um deles. Que o Espírito Santo fique à vontade para ministrar no coração de cada um. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o contexto aqui dessa passagem é claro. O contexto é que Jesus está 2 dias antes da Páscoa. O que representava a Páscoa representa, para o povo judeu e para nós, representa uma libertação de uma escravidão que foi horrenda e tremenda para um estágio de libertação. Os fariseus já estavam mancomunados contra o Senhor, já tinha algum tempo, mas nesse tempo, nesse período em que Jesus estava em Betânia, eles tramaram de tal forma que eles tinham que resolver isso até a Páscoa. Então, em Mateus 26, que é um texto correlato desse texto que a gente lê em Marcos 14, o mesmo texto fala que Jesus disse que em 2 dias morreria e que seria entregue aos pecadores. Eu acredito que quando os homens acham que tem o governo de suas vidas em suas mãos, na verdade eles estão cumprindo apenas um propósito que Deus já estabeleceu na eternidade. Eu acredito que os fariseus nesse contexto estavam pensando, vamos matar a Jesus porque é uma ideia nossa. Eles não sabiam que eles estavam cumprindo um plano eterno do Senhor. Eles não sabiam disso, mas eles estavam cumprindo um propósito de Deus. Enquanto isso, em Betânia, enquanto os fariseus estavam organizando como pegaria Jesus, como mataria Jesus, em Betânia, uma família resolve fazer um jantar, uma festa para Jesus. Uma família, e é a família de Lázaro. A Bíblia fala que essa festa acontece na casa do Simão. E a Bíblia é bem clara quando fala do nome de Simão. É Simão, o leproso. Simão o leproso. Eu particularmente acredito que esse Simão já não era mais leproso, porque se fosse leproso, ele não poderia estar dentro de casa, ele teria que estar afastado do convívio da sociedade, porque a lepra era considerada como uma imundícia. Ele teria que ficar afastada na cidade refúgio, ou na cidade dos leprosos. Aqui, o evangelista Marcos nos ensina o seguinte,
que Simão, o leproso, já não era mais leproso, mas ele aqui nos ensina o perigo de nós rotularmos as pessoas. Esse é um perigo quando eu e você colocamos uma marca nas pessoas. Aqui esse Simão já não era mais leproso, mas para todo mundo ele ainda era leproso, embora Jesus já tivesse o curado. Aqui é um grande problema quando eu e você queremos marcar as pessoas por algum fato ou por alguma atitude que essa pessoa cometeu em alguma parte da sua vida. Ah, aquela ali é uma sem vergonha, aquela ali não vale nada, aquele ali é um ladrão, aquele ali é um pilantra. Todos nós temos o direito de nos arrepender. Hoje de manhã eu estava comentando que Deus perdoa, Deus é gracioso em perdoar. A Bíblia fala que o único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Deus perdoa, mas muitas das vezes os homens não. Muitas das vezes a igreja não perdoa. Quando o irmão comete uma falha, porque todos nós somos passíveis de falhas, e todos nós, a pessoa que cometeu a falha, ficamos estigmatizados. Olha, aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã, é tal coisa, ou aquilo que ela fez. Nós devemos aprender um pouco mais com Jesus, de perdoar e não colocar rótulos nas pessoas. Então, Jesus desperta dois tipos de reações. Jesus é amado por uns e odiado por outros. Jesus é desejado por uns e rejeitado por outros. Eu não sei como é a figura de Jesus dentro de você. Eu não sei. Mas eu gostaria muito que você, no seu coração, Jesus fosse amado, e não rejeitado, e não odiado. É claro que Simão aqui, ele não era mais leproso, mas ainda assim as pessoas queriam que ele ainda fosse, levasse seu estigma de lepra, de contaminação, de erro, de pecado. Esse texto é contado nos 4 evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, no texto de Marcos, do capítulo 26, essa mulher não tem nome. Em Marcos 14, onde nós lemos, também não tem o nome dela. Em Lucas 22, ela também não tem o seu nome registrado. Mas em João 12, aparece o nome dela, dessa mulher. Essa mulher é Maria, irmã de Lázaro e irmã de Marta. Então, Maria, irmã de Lázaro, aparece apenas 3 vezes nos evangelhos. Na primeira vez ela aparece em Lucas 10. E todas as vezes que ela aparece nos pés do Senhor. Todas as vezes que vemos relatos de Maria, irmã de Lázaro, vemos que ela está nos pés de Jesus. Primeira vez que ela aparece em Lucas 10, ela está nos pés do Senhor para aprender. Em João 11, que é o segundo relato que ela aparece, ela está nos pés do Senhor para chorar. E no terceiro relato, que é em Marcos 14, que a gente leu, ela aparece aos pés do Senhor para agradecer. Mas agradecer o quê? Agradecer a ressurreição do seu irmão Lázaro. E a Bíblia fala que essa mulher, que Maria, aparece no cenário com um vaso de alabastro. Esse vaso era um vaso ornamentado, preparado especificamente para ter algumas substâncias. E dentro desse vaso a Bíblia fala que era um perfume feito de nardo puro, ou seja, sem mistura. A Bíblia fala em outro evangelho, fala que havia quase 1 libra de nardo, ou seja, quase meio quilo, ou quase meio litro de perfume. E Judas já dá a sentença do valor que custaria esse perfume em 300 denários. Isso era muito dinheiro para a época. E a Bíblia fala que Maria quebra o vaso e joga todo o produto desse vaso sobre a cabeça de Jesus. E o cheiro desse perfume inunda toda a casa. Inunda toda a casa. Esse texto, se der tempo, eu acredito que não, mas eu quero falar algumas lições que nós podemos aprender com essa história de Maria em Betânia. Primeira coisa que a gente aprende no versículo 8, diz assim que Maria fez o que pôde. Então quero convidar você a ler o versículo 8. Versículo 8 diz assim: ela fez o que podia, antecipou-se a ungir Jesus, a ungir o meu corpo para a sepultura. Então a Bíblia declara que ela fez o que pôde.
quando eu particularmente leio isso, irmãos, eu me pergunto, será que eu estou fazendo o que eu posso para Jesus? Será que eu estou fazendo tudo o que eu posso para Jesus? Porque Maria, irmã de Lázaro, fez o que ela pôde. Eu quero jogar essa pergunta para você, não me responda, por favor, responda para você. Você está fazendo o que você pode para o Senhor? Será que você está fazendo tudo o que você pode? Às vezes fazemos sim, mas fazemos de forma relaxada. Fazemos relaxadamente. Fazemos coisas para o Senhor. Fazemos sim, mas não fazemos de todo o coração. Fazemos coisas para o Senhor, fazemos sim, mas não fazemos com a motivação certa. Isso me faz pensar. Eu lembrei de uma história que eu contei há 2 anos atrás, na escola dominical. Uma história de uma pessoa que aconteceu em 23 de setembro de 1722, às 11 horas da manhã, na Alemanha, quando Ludwig von Zendorf começa uma reunião de oração, e essa reunião durou 100 anos, ininterruptamente. Uma reunião de oração que começou no dia 23 de setembro de 1722 e durou 100 anos, que durou ininterruptamente. Nesse período que esse culto de oração permaneceu durante 100 anos, a Alemanha se tornou o maior país comprometida com a obra missionária de todo o mundo. Ou seja, esse movimento missionário é conhecido como o movimento dos moravianos. Ou seja, esse povo era um povo pobre. Então, a cada 25 moravianos sustentavam um missionário. Eles enviavam um missionário para pregar do Senhor para toda parte do mundo. A cada 25 pessoas, eles bancavam um missionário. Mas quando eles sabiam que alguma nação, alguma terra desconhecida não tinha como, ou eles não ouviram falar do Senhor, o que eles faziam? As próprias pessoas se vendiam como escravos. Elas se vendiam como escravos para ir para aquele lugar, para trabalhar e compravam uma passagem só de ida. E elas resolviam morar lá toda a vida, levando o evangelho de Jesus, levando a esperança para aquele povo desconhecido que não tinha a menor noção ou condição de conhecer o evangelho do Senhor. Eu quero que essa pergunta hoje queime dentro da sua alma, hoje em nome de Jesus. Será que você temos feito o que podemos para Jesus? Não me responde. Segundo ponto, segunda coisa que eu aprendo com essa história de Maria. Maria, ela não fez só o que ela pôde. Maria fez o seu melhor. Maria fez o seu melhor, no versículo 3, por favor, Priscila. Estando ele em Betânia, assentando à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro e de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. O perfume era feito de uma essência de nardo, e essa essência, nardo, não existia nas terras de Israel. Era uma essência importada. Era uma essência que ficava na cordilheira do Himalaia. Olha como é que era precioso. Esse nardo era um arbusto seco, e esse arbusto, ele era moído e trazido no lombo de camelo. Então esse perfume não poderia ser comprado na Boticário de Jerusalém, porque não tinha venda. Não estava à venda lá. Então, cada grama desse perfume equivaleria a um denário. Um denário na época de Jesus era um dia de trabalho. Então, se o perfume custava 300, a gente entende que foi 1 ano de trabalho que ela gastou comprando grama por grama desse nardo puro. Grama por grama. Ou seja, ela comprou gota por gota, grama com grama. E o que ela fez? Ela não abre cuidadosamente o frasco, ela simplesmente quebra o frasco e derrama toda a substância sobre a cabeça de Jesus. Ela quebra por quê? Porque ela não quer aquilo de volta. Ela realmente deu para o Senhor aquele presente, aquele perfume. E ela quebra para não ficar nenhuma gota dentro do vasilhame. Ou seja, o que eu entendo aqui,
São aquelas pessoas que não são cristãs, aquelas pessoas que ainda vivem em seus pecados e fazem romarias quilométricas. A gente vê, pelo menos nos jornais, que a gente vê os católicos fazendo romaria em direção à Aparecida. Algumas pessoas fazendo essas romarias, elas caminham a pé 300, 400 quilômetros a pé da sua cidade até chegar lá em Aparecida do Norte, no Santuário de Maria. Então, o que eu aprendo com isso? Infelizmente, me incluo nessa porção, que os crentes de hoje em dia têm uma igreja local na sua cidade, têm uma igreja local no seu bairro, mas elas preferem não ir no culto porque está chovendo, porque está calor demais, porque está frio demais, ou porque tem jogo do time preferido, ou se tiver culto. No último capítulo da novela, meu Deus do céu, aí que o povo não vem. Então eu aprendo aqui o seguinte, que eu aprendo que um ímpio é mais zeloso na adoração dos seus deuses que eu e você, como cristãos, salvos e lavados pelo sangue de Jesus, que temos com o nosso Senhor. Então Maria, ela nos ensina isso. Uma vez eu ouvi um relato de um missionário na Índia. Esse missionário, ele estava indo por uma estrada e ele viu uma mãe com 2 crianças. E essa mãe tinha uma criança doente e uma criança saudável. E ele vendo aquela cena, ele ficou curioso e resolveu perguntar. Ele, pois não, onde é que a senhora vai? Eu vou no Rio Gange. Que lá o Rio Gange é considerado como um rio sagrado, é considerado como um deus. Tá, mas eu estou vendo que a senhora está com um filho doente, o que você vai fazer? Eu vou sacrificar um dos meus filhos. Mas a senhora vai matar um dos seus filhos por quê? Não, eu vou oferecer um dos meus filhos em adoração ao meu Deus. Aí o missionário falou assim, não, mas eu não entendi, peraí, você vai lá no Rio Grande e vai matar um dos seus filhos, mas por quê? Eu vou matar um dos meus filhos para que o meu filho doente recobre a saúde. Aí o missionário perguntou, mas por que você não mata o que está doente, porque ele já está doente mesmo? Ela fala, não, eu tenho que oferecer o melhor, eu tenho que oferecer o sadio. Eu tenho que oferecer um sadio. Outra coisa que a gente aprende com a história de Maria. Maria, além dela fazer o que ela pôde, além dela fazer o melhor, Maria também fez sacrificialmente. Pergunto para os irmãos, como uma moça pobre, de família pobre, morando em uma vila pobre, dominado por um povo estrangeiro que era Roma, pode gastar 1 ano de trabalho em um perfume? Como é que pode? Porque Maria não era rica, Maria era pobre. Todos os amigos de Jesus, na sua grande maioria, eram pobres. Então como é que ela me gasta 1 ano de trabalho, 300 denários para comprar um perfume? Mas eu vou ter que recorrer até à cultura judaica. Esse perfume não poderia ser comprado em nenhum lugar, a não ser pelo correspondente direto, mas comprado grama por grama, para o dia mais importante, para o dia mais esperado, para o dia mais sonhado de toda garota judia naquela época, que era o dia do seu casamento. Então Maria estava comprando, guardando esse perfume para o dia do seu casamento, para a sua noite de núpcias. Então o que Maria faz? Maria me ensina o seguinte, que tudo aquilo que é mais importante, aquilo que é mais caro, aquilo que é mais significativo, aquilo que tem mais valor, aquilo que vai fazer o meu dia, a minha vida mais feliz, é isso que eu tenho que colocar nos pés do Senhor. Ou seja, Maria pegou todo o seu plano de felicidade, porque a menina judia da época não tinha outro sonho a não ser casar, cuidar da sua casa. Então Maria, ela pega todo o seu sonho, toda a sua expectativa, toda a sua fidelidade e derrama aos pés do Senhor. Ela opta, Senhor, eu estou sacrificando o que eu mais desejo, o que eu mais quero na minha vida. Eu estou sacrificando isso por amor ao Senhor. Em nome de Jesus. Então, nós aprendemos com Maria que não é apenas dar, não é dar o melhor, mas dar sacrificialmente. Quem honestamente nessa noite pode dizer
que está dando algo para Deus que seja sacrificial? Quem pode? Não responde. Guarda só para você não perder seu galardão. Outra coisa que eu aprendo com a história de Maria. Maria fez isso tudo, apesar das críticas. Abre lá para mim no versículo 4, por favor. Alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros ou 300 denários e dá-lo aos pobres, e bramavam contra ela. E Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a molestais? Ela fez-me boa obra. Então, eu aprendo aqui que Maria fez o que fez, independente das críticas. Vou te falar uma coisa: ninguém faz nada para o Senhor, ninguém faz nada para Deus, ninguém faz nada para Jesus, não faz nada de algo significativo sem que receba críticas. Se você quer fazer alguma coisa realmente significativa no reino de Deus, prepare-se para ser criticado. Prepare-se, porque a grande maioria das pessoas, elas não querem fazer, elas não querem contribuir para a obra do Senhor, elas não querem isso. Elas querem simplesmente fazer com que todos se pareçam com ela. Por quê? Porque se todos se parecessem com ela, ela não tem do que reclamar, porque ninguém vai se destacar. Então, qualquer pessoa que se destaca, ela vai lá e começa as críticas. Então Maria, ela saiu do seu meio comum e começou a se destacar. Se destacar. Algumas críticas que ela recebeu. Mas para que esse desperdício? A Bíblia fala que os discípulos falaram isso. Eram os discípulos. Quem são os discípulos hoje? É a liderança da igreja. Nesse contexto aqui, né? Ou seja, os discípulos estavam indignados não pelo que Maria fez, mas para quem ela fez. Já parou para imaginar isso? Que os discípulos estavam bravos com Maria não porque ela derramou o perfume, mas para quem ela derramou o perfume. Tanto que os discípulos falou: não, tudo bem, pode até dar, mas se for para os pobres, tudo bem. Com certeza alguém vai levantar para você e vai falar assim: não, você é muito jovem, você é muito assim, muito assado. Não gasta seu tempo com... Não, com Jesus não, ou com a igreja, não faz isso não. Investe seus talentos em outra coisa. Por quê? Porque ela não quer que você se destaque, ela não quer. Eles murmuraram também, e eles molestaram ela, eles pressionaram ela e colocaram ela diante da parede. Então, meu amado, minha amada, se você quer fazer alguma coisa relevante para Deus, ou no reino de Deus, prepare para receber críticas, como Maria recebeu. Outra coisa que eu aprendo aqui com Maria, é que ela fez o que ela fez só para agradar Jesus. Ela derramou o perfume sobre a cabeça dele, e esse perfume foi escorrendo pelo corpo. E depois, a Bíblia fala que ela se ajoelha, e ela pega os seus cabelos e seca os pés do Senhor, aquela parte que tinha sobrado, que estava sendo desperdiçada no chão. Para nós, isso é um ato de humildade. Na nossa cultura, a gente fala assim: nossa, Maria realmente foi muito humilde. Ela pegou, ela derramou o seu perfume precioso, era o seu presente de casamento, ela derramou, e num gesto de humildade, ela secou os pés do Senhor com os seus cabelos. Mas esse ato de Maria vai um pouquinho além. Eu quero te mostrar isso. Na cultura dos judeus, era proibido, a mulher não podia soltar os cabelos em público. Uma mulher judia, ela não podia soltar os cabelos em público. Porque se ela fizesse isso, as pessoas que estavam ao redor dela poderiam difamar ela, falando que ela era uma desqualificada. Era uma desqualificada. Então Maria, neste exato momento, só para agradar o Senhor, ela quebra vários protocolos, apenas para agradar ao Senhor. Ela sabia que se ela soltasse o cabelo, ela ia ser julgada, ela ia ser discriminada, ela ia ter com certeza alguns rótulos, mas ela não se importou com isso. Ela foi e adorou o Senhor e agradou o Senhor porque ela queria fazer o Senhor Jesus feliz. Apenas isso. Então, quando eu e você queremos agradar a Deus,
Eu e você não nos preocupamos com alguns rótulos, ou não nos preocupamos com algumas etiquetas. Quando eu e você realmente queremos agradar o Senhor, não importa quem está do lado, você quer agradecer, você quer cantar, você quer pular, você quer esbravejar no intuito de querer falar com o Senhor: Senhor, muito obrigado. Aqui eu aprendo o seguinte, que Maria, ela quis agradar ao Senhor. Todas as vezes que eu fico me tolindo, porque o que o outro vai pensar, ou o que o irmão vai pensar se eu fizer X, Y, Z, eu te faço uma outra pergunta para você pensar e responder para você mesmo. Quem você quer agradar? Quando tem a oportunidade de você se esbravejar, quando você tem uma oportunidade de você estar no culto e manifestar a sua gratidão ao Senhor, e você fica preocupado: mas se fulano olhar, o que ela vai pensar de mim? Ou o que o irmão vai pensar de mim? Deixa eu te falar, querido, você está mais preocupado com a opinião de um ser humano pecador, que precisa de salvação como você, do que o seu Deus que te salvou. Mas eu não posso fazer isso, que se eu fizer, o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? Infelizmente, muitas pessoas agradam gente demais e esquecem de agradar a Jesus. Muitos de nós agradamos pessoas demais. Não porque eu tenho que agradar a família que fundou a igreja. Não porque se eu tiver problema com ela, eu vou ter problema. Não porque eu tenho que agradar o irmão do equipamento de som, porque se eu falar alguma coisa com ele, ele vai cortar meu som na hora que eu estiver falando. Não porque eu tenho que agradar o fulano, o ciclano. Não, você não precisa agradar eles, não. Agrade ao seu Senhor, apenas isso. Agrade a Ele, apenas isso. Outra coisa, Maria fez para a pessoa certa. Versículo 6, Priscila, por favor. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a molestais? Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes o bem, quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Próximo. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Para a sepultura. Será que Jesus aqui não estava se importando com os pobres? Será que é isso mesmo que Jesus está falando? Olha, os pobres vocês vão ter sempre com vocês, mas ela fez para mim porque eu sou importante. Será que é isso que Jesus quis dizer com isso? Será que não nos devemos nos preocupar com os pobres, com os necessitados? Não, não é isso que Jesus disse. Jesus disse que, no sentido que ele quis dizer eu não posso fazer nenhuma obra no sentido de querer o favor do Senhor. Eu não posso querer fazer nada para o necessitado ou para aquele que precisa de alguma coisa, querendo chamar a atenção do Senhor. Porque se eu faço alguma coisa, se eu ajudo o pobre, se eu ajudo o necessitado apenas para chamar a atenção do Senhor, eu estou fazendo tudo errado. Porque a Bíblia fala que a salvação independe de obras. A salvação é por graça. Se eu fizer muito, eu tenho muito do Senhor. Se eu não fizer nada, eu tenho muito do Senhor. Porque isso independe do que eu faço ou a quantidade que eu deixo de fazer. Amém? Graças a Deus. Amém. Então ninguém vai para o céu por ajudar o pobre ou o necessitado. Se eu ajudo o pobre, é porque Jesus um dia me ajudou, porque eu era um pobre, miserável pecador. E eu reconheço isso. Se eu ajudo o necessitado, Jesus me ajudou, porque um dia eu também estava necessitado. Outra coisa, penúltima coisa, Maria fez no tempo certo. Maria ungiu Jesus no tempo certo. Cronologicamente, o que aconteceria depois disso? Judas sai dali revoltado porque ele não conseguiu o dinheiro dos 300 denários. Então, ele vende Jesus no Sinédrio por 30 moedas de prata. Jesus sai de Betânia e vai para Jerusalém. Jesus chega na porta de Jerusalém e chora sobre Jerusalém, falando: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar você como uma galinha junta os seus pintinhos, mas você não quiseste. Então, depois disso, Jesus entra na cidade, Jesus entra em Jerusalém, na entrada triunfal, e Jesus entra direto para o cenáculo,
do cenáculo, Jesus faz a última ceia e estabelece a ceia. Depois disso, Jesus vai para o Getsêmani. Depois do Getsêmani, Jesus é preso, condenado e vai para o Calvário e morre. Depois da cruz, Jesus é sepultado. E as mulheres, no terceiro dia, no domingo pela manhã, vão até o sepulcro levando óleo. Para quê? Para ungir o Senhor. Quando elas chegam lá, aparece um anjo resplandecente de vestes brancas, fala, mas o que vocês estão fazendo aqui? Aí elas falam assim, não, mas nós viemos ungir o nosso Senhor. Aí o anjo fala, não, por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. O que o anjo estava falando para as mulheres nessa situação? Olha, já era. Não precisa mais não. Não precisa mais. Ou seja, o que eu aprendo com isso? Tem coisas na minha vida que se eu não fizer agora, eu nunca mais vou fazer. Eu nunca mais vou fazer. Por exemplo, se você tem que declarar que você ame alguém, fale hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Se amanhã você precisar pedir perdão ou liberar perdão, faça isso hoje. Sabe por quê? Porque amanhã pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. E uma coisa muito interessante nos velórios aqui no Brasil é que a maioria dos defuntos só recebe elogio. Ah, mas esse homem era um homem fantástico. Nossa, esse homem era maravilhoso. Era um bom homem de Deus. Nossa, era um pai de família exemplar. Era um marido, nossa. Não, mas essa mulher era uma mulher de Deus fantástica. Era assim, era assada, era uma boa mãe, que não sei o quê. Tarará, 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 tarará. Sabe por que os mortos... Sabe por que os mortos recebem tantas flores? Quem já foi em velório já viu isso, né? A quantidade de flores que o morto recebe. Sabe por que os mortos ganham tantas flores? É porque a voz do remorso é maior do que a voz da gratidão. A voz do remorso é maior do que a voz da gratidão. Por isso que os mortos recebem tantas flores. Te falar uma coisa, não adianta não. Ele não vai poder sentir o perfume mais não. Não vai adiantar não. Não vai adiantar não. Você pode gastar a quantidade que você quiser, mas não vai adiantar. Então tudo que você precisa fazer hoje, faça. Porque pode ser que não dê mais tempo. Pode ser que não dê mais tempo. E última coisa que eu aprendo nessa passagem de Maria, que Maria fez o que fez com reflexos para a eternidade. Maria, em uma casa humilde, lá em Betânia, lá nos Cafundó de Israel, uma terra que ninguém dava nada, Maria, lá numa casinha muito humilde, fez algo que influenciou, influencia e vai influenciar gerações. Hoje, dia 2 de dezembro de 2018, essa profecia se cumpre mais uma vez. Coloca no versículo 9, por favor. Em verdade eu vos digo que em todas as partes do mundo onde esse evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Então, mais uma vez, a profecia do Senhor se cumpre nessa noite. Porque estamos falando do que essa mulher fez. E ela fez para a eternidade. Faço mais uma pergunta, e é para mim também. O que eu e você temos feito para influenciar as novas gerações? O que eu e você temos feito para influenciar as novas gerações? Se Jesus não voltar daqui a 50 anos, eu acredito que daqui a 50 anos, ou eu já morri, ou Jesus já voltou. Daqui a 50 anos, vamos supor daqui a 50 anos para frente. Se Jesus não voltar, que influência você vai exercer nas gerações futuras? Você que tem filho, ou você que quer ter filho, que os seus netos falarão de você. Quando os seus netos pegarem a sua foto e perguntarem: quem que é essa daqui, papai ou mamãe? Ah, essa aqui é a sua avó, esse aqui é o seu avô.
O que eles vão ter para falar de você? Isso aqui foi um grande homem de Deus. Através desse homem, através dessa mulher, uma cidade inteira, um bairro inteiro, ou uma igreja inteira foi contaminada pelo poder da glória de Deus. O que as futuras gerações vão falar quando pegarem uma foto sua, quando o seu neto perguntar: quem que é esse aqui? Quem que é essa aqui? Será que os meus netos, os seus netos, terão boas coisas, terão coisas para se orgulhar? Meu avô foi um homem de Deus. Minha avó foi uma mulher de Deus. Em nome de Jesus. Outra coisa, vamos mudar o foco. Que frase vai resumir a sua vida quando tirarem a poeira da lápide do seu túmulo? Geralmente, quando as pessoas morrem, elas colocam uma frase que representa toda a vida daquela pessoa. E o que vai estar escrito lá? Qual que é a frase que estará estampada, que vai resumir toda a sua vida? Quando o coveiro ou alguém lá chegar e tirar o paninho lá, o que ele vai ler lá? É noite de Santa Ceia. Eu apresentei nessa noite algumas questões, alguns valores para que eu e você podemos pensar sobre a minha vida cristã e sobre a minha caminhada com Deus. Que nessa noite eu e você possamos aprender com Maria, irmã de Lázaro, que ela fez o que ela pôde, que ela fez o melhor, que ela fez sacrificialmente, ela fez para a pessoa certa, ela fez no tempo certo e ela fez para as gerações futuras. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Amém, queridos. Depois de ouvirmos uma mensagem dessa, ouvindo uma mensagem dessa, irmãos, a gente se sente até meio engasgado, não é? Deu para você se sentir assim, meio engasgado? Eu me senti meio engasgado. Uma pessoa pegar o seu filho e oferecer para um ídolo que não é o Deus verdadeiro, irmão. Porque ela queria oferecer o melhor. Isso nos leva a meditar sobre que tipo de vida cristã que nós estamos levando, né? O que nós estamos oferecendo para o Senhor? Você está oferecendo o melhor? Você está oferecendo a melhor oração para Ele? Você está se dedicando da melhor forma para Ele? Você vem num culto como esse porque você ama Jesus? Ou porque você tem que vir? É muito sério isso, né, irmãos? E o pior disso, irmãos, sabe que é que o tempo vai passando, a vida vai passando, os dias vão passando e não há mudança. Por isso que é necessário que venha um avivamento da parte do Senhor. Por isso que é necessário que venha um derramar poderoso do Espírito Santo sobre a nossa vida, para que venha nos constranger, nos levar a darmos o melhor para Jesus. Porque o Pai não deu o que Ele tinha de pior. Ele deu o que Ele tinha de melhor. Deus, o Pai, oferece o seu único Filho que não tinha pecado, não tinha mancha. E Ele deu o seu único Filho para morrer. Morrer no seu lugar, no meu lugar. Eu vou até ler antes da leitura da ceia, o versículo que todo cristão deve saber. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de
tal maneira que deu, Ele ofertou, Ele ofereceu, Ele deu o seu Filho unigênito, o único Filho gerado pelo próprio Deus, Filho legítimo de Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembrando que quando o Senhor fez isso, Ele fez por uma espécie caída, pecadora, inimiga dele. Pessoas que já não tinham mais jeito. Pessoas que já nasceram condenados ao lago que arde com fogo e enxofre. Mas olhando para nós, mesmo sendo inimigo dele, Ele nos amou de tal forma que Ele deu o melhor. Ele não pegou as migalhas. Ele não pegou o que estava sobrando. Ele pegou o melhor e ofereceu no nosso lugar. Por isso que você não deve buscar a Jesus de qualquer jeito. Não busca Jesus de qualquer jeito, irmão. Não ore de qualquer maneira. Separa um tempo para ficar você e Ele. Não leia a palavra de Deus e nem trate a palavra de Deus como um livro qualquer, uma palavra qualquer. Não venha para um culto na igreja só por vir. Não participe de uma ceia como essa. Eu vou comer pão e um suco qualquer. Vou lá cumprir o meu ritual. Vou lá cumprir a minha religiosidade. Você não está fazendo o melhor para Jesus. Você não está oferecendo o melhor para Ele. Essa mulher pegou aquilo que ela estava guardando durante toda a sua vida. E ela quebra e oferece ao Senhor. Quanto tempo da sua vida você está oferecendo ao Senhor? Eu tenho tempo para trabalhar, eu tenho tempo para poder conversar com os meus amigos, eu tenho tempo para poder me divertir, porque afinal de contas, né? Eu não sou fanático, eu tenho que ter meu tempo. Eu tenho tempo para o meu esporte, eu tenho tempo para sair, para poder me divertir, para ir em festa. Eu tenho tempo para poder gastar, né, na internet, no WhatsApp, Facebook. Olha quantas coisas. Aí o que resta? O resto. Senhor, eu te ofereço. Se você morrer agora, irmão, você vai chegar diante do Senhor. E o Senhor vai virar para mim, para você, e vai falar assim: me mostra suas mãos. Você vai apresentar suas mãos para Ele. Mãos fala de trabalho. E o que você vai ter para oferecer para o Senhor? Porque, afinal de contas, Jesus ele tinha a obrigação de morrer por mim. Porque eu sou bom. Eu sou o cara. Eu sou a mulher. Jesus não fez mais do que a sua obrigação de ir para aquela cruz e se sacrificar por mim. O que ele fez, ele tinha que ter feito mesmo. Imagina eu ir para o inferno. Que isso? O céu está perdendo
uma grande personalidade. Meu nome tem que ser conhecido no céu. Imagina o céu sem mim. Mas não é assim que a gente trata Jesus, irmão. A sobra. A gente trata assim Jesus. Ele não tinha mais do que a obrigação de se sacrificar naquela cruz por mim. O que vai ter crente que vai ser pego de surpresa naquele dia não é brincadeira. Mas ainda há tempo, irmão, da gente se arrepender. Dá tempo da gente se arrepender e começar a oferecer o melhor para Jesus. Começar a dar o melhor para Jesus. Começar a fazer o melhor para Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Lembra quem você era? Lembra a vida que você levava? Ele foi lá e te alcançou. E Ele te deu o melhor. Ele colocou dentro de você o melhor que existe. E não existem palavras para a gente poder falar dele. Eu costumo dizer o seguinte, é o que eu consigo me expressar assim de maior elogio. Há dentro de você, irmãos, significa único, o Espírito de excelência. Dentro de você poderia existir, por exemplo, um espírito imundo, um espírito sujo, um espírito caído, mas Ele deu o melhor. Ele deu o seu Filho, Ele deu o melhor, Ele deu o Espírito de excelência, o Espírito da verdade, o Espírito de fortaleza, o Espírito de excelência está dentro de nós. Por isso que Jesus diz, aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! Você pode dar um glória a Deus?